Boa tarde, salve Maria. Hoje, neste domingo, domingo de graça, domingo do Senhor, nós vamos falar de Nossa Senhora, porque todas as gerações proclamarão Nossa Senhora como bem-aventurada. Mas para que a gente possa entender tudo isso, a gente tem que ver a manifestação de Deus diante de toda a criação, diante de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Naquele tempo, muito antes de Jesus nascer, Nossa Senhora já era preparada, Nossa Senhora já era ensinada. São Joaquim e Santa Ana já ensinava a ela as coisas daquele tempo, sobre a palavra de Deus. Naquele tempo não chamava Bíblia, chamava Torá e tinha tantos nomes. Mas naquele mesmo tempo ela aprendia. E naquele aprender que Nossa Senhora tinha, ela ia conhecendo mais de Deus. Ela ia aprofundando mais em Deus, para que depois ela pudesse recitar todos os louvores, todos os cânticos que nós vemos na palavra de Deus. E quando a gente olha lá para trás, aquele povo que naquele momento, eles ansiavam tanto pela presença de Deus, eles ansiavam tanto pela vinda do Messias, mas eles não sabiam como iria vir, como aconteceria, mas eles tinham a certeza que o Messias iria vir, e assim o veio. Mas nesse momento, nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa Senhora era filha da promessa também. Nossa Senhora foi preparada por Deus desde toda a eternidade, quando diz São Luís Maria de Montfort. Ela foi a primeira criatura na ordem da graça a ser gerada lá no coração de Deus. Você sabe o que significa ser gerado no coração de Deus, a primeira das criaturas na ordem da graça, não na ordem da humanidade como nós mesmos vemos? É porque antes de tudo, de todas as coisas, Deus pensou nela, para que através dela viesse o seu Filho ao mundo. Porque da mesma forma que para Deus não existe tempo, da mesma forma Deus já sabia que nós iríamos padecer no pecado, e se não fosse dado o seu Filho para que nós fôssemos salvos, nós não iríamos alcançar a salvação. Nós precisávamos de um sacerdote eterno, como diz a palavra de hoje, do Evangelho de hoje, nos mostra que Jesus é o sacerdote eterno, nos mostra que Jesus Cristo é aquele que salva, é aquele que liberta, e Deus quis que Ele viesse por meio dele, por meio dela, e por meio dela nós chegamos até Deus. Nós precisamos entender que a história do povo de Deus é uma história de sofrimento, mas eles viam a alegria porque eles esperavam no Senhor, nas promessas que o Senhor fez na palavra. Se o Senhor tem uma promessa para a nossa vida, como a nossa irmã estava conduzindo aqui agora, ela vai se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir porque Deus é Deus, e Ele é um Deus de promessa, e Ele faz aquilo que Ele prometeu. Então, quando Deus prometeu que para aquele povo, que o Messias iria vir, mas Ele não falou quando. Como assim? Nós não sabemos quando vai ser a sua segunda volta, mas nós cremos que Ele virá. E Ele virá assim como o quê? Ele não virá como um cordeiro mais, mas Ele virá como um leão, com cajado de ferro, governando as nações, tocando aquilo que nós precisamos ser tocado, tocando a nossa alma. E aqueles que não se converterem agora, não alcançarão a salvação. É dado-nos um tempo, e esse tempo que nós estamos nos preparando, é para mostrar para esse povo que nós somos um povo de Deus. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para ser aquilo que Deus pensou para que nós fôssemos. Mas às vezes nós temos paralisados por causa das pessoas, nós temos paralisados por tantos medos que nós trazemos. E Nossa Senhora vem nos mostrar que não precisa de medo. Nossa Senhora vem mostrar que é através de Deus que ela age. É através de Deus que tudo acontece na face da terra. Nada acontece sem o querer e o mover de Deus. E quando a gente pega a palavra de Deus, a pregação hoje vai ser dividida em 3 partes. Primeira parte, nós vamos pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 39 ao 45. Que acontece o que nesse versículo? Acontece a visita de Nossa Senhora Santa Isabel. Pensa, antes disso um pouquinho, o anjo Gabriel tinha mostrado para Nossa Senhora que ela seria a mãe do Salvador. E pensa você receber a notícia de um anjo, que você seria a mãe do Salvador. Ela seria aquela que muitas vezes ficou lá em oração, ficou pedindo, clamando pela vinda do Messias, mas ela não sabia que ela tinha sido preparada e preservada do pecado desde toda a eternidade, porque foi Deus mesmo que a preparou, que a guardou e que a preservou de todo o pecado. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. Não houve pecado, porque se ela tivesse o pecado original, ela passaria para Jesus, e não tem como o puro nascer do impuro. É palavra de Deus também.
Por que que a gente não consegue entender isso? Que Nossa Senhora é imaculada, é sem mácula, ela é sagrada, ela é terreno santo, como nós também somos, templo do Espírito Santo. Então por isso nós precisamos entender o que acontece. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, que o Espírito Santo viria sobre ela, repousava e a tornava fecunda, o que ela fez de imediato? Porque antes disso, o anjo também falou com ela, a tua parenta, Isabel, está grávida de 6 meses. E como Jesus ensina na sua palavra que maior é aquele que serve, ela já se pôs a e servir. Ela já foi em busca daquela que necessitava, porque Santa Isabel já era mulher de idade, ela precisaria de ajuda. E quem melhor do que Maria, sua prima jovem, que caminhou mais de 600 quilômetros para encontrar sua prima Isabel. Pensa uma jovem de 15 anos, caminhar 600 quilômetros, porque não tinha avião, não tinha táxi, não tinha Uber, não tinha nada. Foi a pé, foi de perna. E Maria se levantou e foi. Quando ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, quando Isabel ouviu, o que acontece? A criança estremece no seio. Isabel fica cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. Essa é a palavra de Deus que nos mostra que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E assim como a gente reza na Ave Maria, esta é uma parte da oração dela. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Não é por causa dela, mas é por causa dele que estava no ventre dela. É por causa dele que ela é aquilo que ela é. Ela é a mãe da igreja, ela é a mãe de todos nós. Ela nos leva a Jesus, porque ela é bem-aventurada, sim, porque ela creu. E ao ela crer, Deus agiu nela. Quando nós cremos, Deus age em nós. Quando nós cremos nas promessas de Deus, Deus começa a agir na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, porque a palavra de Deus é viva. Nós não adoramos um Deus morto, mas um Deus vivo na hóstia consagrada que se faz presente no meio de cada um de nós. Nós adoramos um Deus crucificado, sim, porque através da cruz nós recebemos a redenção e a salvação, mas Ele não está morto, porque para vencer a morte Ele ressuscitou no 3º dia. E é por meio de Nossa Senhora que Ele veio ao mundo, e é da mesma forma que nós chegaremos a Ele. Existem tantos caminhos que você pode chegar a Jesus, mas por que você quer escolher destes caminhos que talvez não sejam fáceis, que talvez sejam incertos, mas a certeza daqueles que confiaram em Nossa Senhora é de chegar perante Deus e ter ali uma intercessora, ter ali alguém que zela por eles, que reza por eles. Quando a gente vai lá na história dos santos, na história da igreja, onde Nossa Senhora, quando ela foi assunta aos céus, ela jogou o seu cinto, eu acho que foi para São Tiago Maior, e esse cinto é guardado até hoje. E quantos milagres acontecem através da imagem de Aparecida, porque bem-aventurada és tu que creu, bem-aventurada és tu, Maria, porque creu que seria a mãe do Salvador, que aceitou a promessa de Deus sobre a sua vida, porque bem-aventuradas são as gerações que proclamam Nossa Senhora. A gente vai ler agora e entender um pouco mais o que significa tudo isso, porque a palavra de Deus não é vazia. O Novo Testamento se justifica no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo. E quando a gente vai lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 1 ao 10, a gente vai entender que ali também foi recitado o Magnífica, mas pela boca de Ana, Ana que era mãe de Samuel, Ana que queria tanto um filho, mas era tão cobrada pela sua família, pelas pessoas que estavam ao seu redor, porque ela não tinha um filho. E aí o que acontece? Nós vamos pegar o livro de Samuel, lá no capítulo 2, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Samuel. E é o cântico de Ana. Ana anunciou esta prece: exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis vossas palavras orgulhosas, não saia de vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, e por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco das fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor.
Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor da morte e a vida faz descer à habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece, enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-los sentar entre os nobres. E outorga-lhes um trono de honra, porque o Senhor são as colunas da terra. Sobre elas se estabeleceu o mundo, dirige os passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas, porque o homem algum vence pela força. O Senhor sejam esmagados os vossos adversários, dos céus troveja o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra. Dá força ao rei e engrandecerá o poder de seu ungido. Quando a gente vê essa leitura de Samuel, esse cântico de Ana, quando Ana recebe Samuel, o que acontece naquele tempo? É uma profecia que também se cumpre. É uma profecia em que Deus cumpre promessas. É algo que Deus revela a nós. E depois Nossa Senhora vai proclamar isso no Magnífica. Por quê? Porque ela era ensinada, ela conhecia. Mas a palavra de Deus tem poder em todos os tempos. Mas a gente precisa também aprender a usar a palavra de Deus a nosso favor. Como é que a gente ajuda a libertar uma pessoa? É através da palavra de Deus, é através da oração, é através do nome de Jesus. Isso acontece quando a gente pega a palavra de Deus e traz pelo nosso dia atual. E quando a gente é capaz de fazer isso, assim como Nossa Senhora, ela vai lá no Magnífica, lá em São Lucas, quando a gente terminou de ler, a gente vai lá agora em São Lucas, capítulo 1, do 46 ao 55. E a gente vai entender um pouquinho dessa oração que Ana fez. E aí agora vai ficar tudo mais claro. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventuradas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou o coração do soberbo, derrubou do trono poderoso e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Essa é uma oração do Magnífica, que nós somos convidados a rezar sempre, porque é uma oração poderosa, porque é a palavra de Deus, porque foi recitada por Nossa Senhora. E quando você vai entender um pouquinho da história, da palavra de Deus, só para a gente não desvirtuar um pouquinho do tema, São Lucas, ele colheu da própria Nossa Senhora aquilo que ela viveu, de todos os escritos de São Lucas, foi de testemunhas oculares. O que significa isso? Pessoas que estavam ali com Jesus, que viram tudo o que aconteceu, fatos sobre fatos, e os evangelhos se cumprem e se unem e mostram que é verdadeiro. Né? A gente vai ver a história e não é isso agora que nós vamos fazer. Então a gente vai voltar lá nas bem-aventuradas, nas bem-aventuranças de Nossa Senhora. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Quando a gente olha para a geração, uma geração dura em média 70 anos. E a gente olha para as gerações antigas e nós vemos o mover de Deus desde antes de Jesus. Quando começa a iniciar a escrita da palavra de Deus, 4.000 anos antes de Jesus, nós vemos o agir de Deus sobre todo esse tempo. Por quê? Porque Deus prepara um povo bem disposto para recebê-lo. Deus sabe da nossa limitação, do nosso pecado, das nossas mazelas, da nossa preguiça, do nosso desânimo, das nossas dificuldades. Deus conhece todas as nossas realidades. E por isso, sabendo de tudo isso, Ele deixou para nós o teu Filho. Ele deu para nós o teu Filho, para que através deles nós fôssemos salvos. Aquele que não crê em Jesus, perde a salvação. O único caminho de chegarmos à salvação é crendo em Jesus Cristo. Aquele que crê em mim, terá a vida eterna. E aquele que não crê, já está condenado. E como é que a gente quer ser filho de Deus se a gente não é filho de Maria? Quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente vê a sua humildade. E quando a gente olha para a humildade de Nossa Senhora, a gente vê o Cristo. O Cristo que ensinou cada um de nós a servir na sua palavra. O Cristo que ensinou a cada um de nós a estar ali para ajudar a multiplicar e nunca dividir. Porque o Senhor nos ensina a multiplicar e não dividir. O Senhor não dividiu o pão, Ele multiplicou. O Senhor multiplicou os seus discípulos através do Espírito Santo. A sua igreja que vem crescendo em meio às dificuldades, em meio aos problemas.
Em meio às crises, a igreja sempre permanece, porque é promessa de Deus. E tem o santo São Dom Bosco, que em seu sonho revelado por Deus, que eram 3 sustentos da igreja: a unidade, a Eucaristia e a Virgem Maria. A unidade que vem do Papa, aquele que assume a cátedra de Pedro. E hoje nós temos o Papa Francisco, que coordena a nossa igreja, que ajuda nós a encontrarmos Jesus por meio da igreja. E é por isso que nós proclamamos Nossa Senhora como bem-aventurada. Porque quando nós proclamamos bem-aventurada, nós aceitamos a promessa de Deus que está feita nessa palavra. Porque todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. É promessa de Deus porque é palavra de Deus. Não tem como você tirar algo que está ali na palavra. E se a palavra vai se cumprir. E se aquilo que está escrito vai se cumprir, e aqueles que assumem para si essa promessa de filhos de Deus, de filhos de Maria, da bem-aventurada, da promessa, daquele que proclama, busca para si a salvação e para os seus também. Porque a promessa de Nossa Senhora é que aqueles que rezam o Santo Rosário, ela cuida dos seus filhos, ela cuida da sua família, ela não desampara nenhum dos seus filhos. Ela não desampara nenhum daqueles que buscam a ela. Porque ela, como uma mãe, ela cuida de cada um de nós. Ela, como uma mãe, ela preserva-nos do pecado. Mas às vezes nós somos teimosos demais. Nós tentamos lutar contra as nossas próprias forças e a gente acaba caindo. E quantas vezes a gente cai e tem medo de voltar para Deus? A gente se diz indigno de Deus. A gente se acha indigno de Deus e o somos. Mas não é por nosso mérito, é por graça de Deus que nós voltamos à reconciliação com Ele. Ele quer se reconciliar conosco. E para que nós pudéssemos ter uma força a mais, nós somos chamados à consagração. A consagração, que é uma força maior, que Deus nos dá através da Virgem Maria para que possamos viver os sacramentos da igreja. Os sacramentos que nos reconciliam e nos mantêm no caminho da salvação. Os sacramentos são para nos ajudar a buscarmos a salvação. E se nós nos desviarmos desse caminho, nós acabamos nos perdendo. Os meios que nós temos de buscar a salvação por meio de Maria são caminhos seguros. Ela é chamada de forma Dei. A forma da perfeição, a forma do próprio Cristo, ela o gerou em seu ventre. Ela aceitou a promessa de Deus, ela o guardou. Ela ensinou todas as coisas, assim como também a ela foi ensinada. E olha só, a misericórdia de Deus é infinita. Nós somos incapazes de medir a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós poderíamos rezar durante toda a nossa vida que nós não alcançaríamos a salvação. Mas é por misericórdia. É pela nossa imperfeição que Cristo se deu por cada um de nós. E pensa naquela que o formou. E pensa nas promessas que Deus tinha para ela. E pensa em tudo aquilo que ela tinha guardado em seu coração. E pensa quando ela estava lá, quando ela recebeu o anúncio, como ela se sentiu. Pensa você que rezou durante tanto tempo por uma promessa se cumprir. Um povo todo, a geração toda, um povo de Deus todo que rezou pedindo para a vinda do Messias. Pensa nisso. E o que acontece? Ele vem. E ele vem por meio dela. De uma criança humilde, simples. De coração puro e humilde. Porque ao mesmo tempo em que ela recebeu a profecia de Santa Isabel, em imediato, o que ela fez? Ela já glorificou a Deus. Porque muitas das vezes a gente tem orgulho, né? A gente tem vaidade. As pessoas falam que a nossa pregação foi boa, que nós estamos cantando bem, que nós estamos conduzindo bem, que estamos dançando bem, e a gente fica guardando aquilo no coração. Essas coisas ela não guardava no coração. Ela já entregava direto para Deus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque é tudo dele, a honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, é ele que faz, não sou eu. Não era ela. E quando ela entende isso e ela mostra para nós, não guarda isso no seu coração, mas guarda no seu coração as promessas que Deus tem para você. Guarda no seu coração aquilo que Deus falou para você no secreto. Como a gente precisa entender que Deus fala conosco na nossa casa, no nosso quarto.
Porque às vezes a gente acha que a gente precisa ir viajar tantos quilômetros para ir na pregação de fulano, sendo que Deus fala conosco no nosso quarto, na nossa intimidade. Nós temos deixado as mazelas, nós temos deixado as coisas do mundo consumir, nós temos deixado tantas coisas nos consumirem, tirar da presença de Deus. Tem uma oração que eu faço, é que Nossa Senhora, de renúncia, é porque às vezes a gente tem colocado tanto pouco tempo para oração. Senhor, que me tire esse egoísmo de não ter tempo para orar. Porque às vezes a gente tem tanta atividade para fazer, e a gente acaba esquecendo o principal. Ou às vezes a gente deixa um pouquinho só de tempo para fazer aquilo que é principal, que é estar na presença de Deus. E nesse tempo a gente tem aprendido tanto, que não adianta a gente caminhar com as nossas próprias pernas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. Nós precisamos entender, assim como os judeus entendem, que importa é o hoje, não é o amanhã. Importa sermos santos hoje, não é amanhã, porque amanhã pode não existir. E aí? Amanhã eu confesso, mas e se você for chamado para ir embora hoje? E se Deus te chamar hoje? Se Deus me chamar hoje? O que adiantou eu ter guardado a minha santidade até ontem, mas hoje eu pequei e não busquei me reconciliar com Deus? A gente precisa entender assim como eles entendem, e eles levam muito a sério essas coisas. É viver o hoje, é buscar o hoje, é buscar a Deus hoje, é buscar fazer as coisas hoje e não deixar para amanhã aquilo que nós precisamos fazer hoje. Quantas vezes a gente tem caído no mesmo pecado, e eu falo isso de mim, quantas vezes a gente tem caído nas mesmas mazelas, porque a gente não aprende com Nossa Senhora, porque quando a gente proclama ela como bem-aventurada, a gente não segue os passos dela, a humildade, a castidade, a santidade, a fidelidade. Quando a gente olha para Nossa Senhora, o sinal de Deus para essa geração, quando a gente vê o comunismo tentando tomar conta do mundo, quando a gente vê a libertinagem tentando tomar conta do mundo, se levantam homens e mulheres para mostrar que Deus ainda está aqui, Deus ainda age aqui no meio de nós. Todas as nações foram avisadas que o comunismo irá instaurar, mas se nós não formos uma igreja ativa, que cremos nas profecias, quando lá em Portugal, na aparição de Nossa Senhora, o comunismo queria tomar conta, a maçonaria queria tomar conta, mas Nossa Senhora veio para mostrar que através da oração do rosário, aquela nação foi liberta. A nossa nação precisa ser liberta de tudo isso. O nosso povo, a nossa família, a nossa casa. Nós precisamos entender aquilo que nós somos. E se nós entendemos aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, nada vai poder nos parar. E é por isso que nós somos Nossa Senhora como mãe, porque ela vem para nos avisar, nos alertar e nos proteger. Quando nós entendemos que Nossa Senhora Aparecida está conosco aqui, o Imaculado Coração de Maria, a nossa nação é abençoada por Deus, é terra de Santa Cruz, é terra de Nossa Senhora. Que no meio daquele rio ali, ela foi pescada, a imagem dela, primeiro sem cabeça, e depois foi achada a cabeça, e depois daquilo, grandes peixes. A grande pescaria, assim como Pedro foi pescado, né? Grandes peixes, que deixou aquele povo ali no primeiro milagre, que Nossa Senhora já fez. E quando ela chega, o milagre acontece. A gente não precisa ter medo que quando ela chegar na sua casa, o milagre vai acontecer. Quando ela chegar na sua história, o milagre vai acontecer. Mas você precisa se consagrar, se entregar a ela. Nós estamos aqui para viver esse tempo de consagração, esse tempo de intimidade, de proclamar: bem-aventurada és tu, Maria, porque creu. E bem-aventurado aqueles que a dizem como nós dizemos através da palavra. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Está na hora de nós nos levantarmos. Está na hora de nós agirmos. Está na hora de nós lutarmos com aquilo que Deus nos deu, que é o Santo Rosário. Porque muitas das vezes a gente tem se perdido. Muitas das vezes a gente tem rezado, mas sem fé. Nós temos uma fé tão pequena. Mas se nós somos humildes como Nossa Senhora, na pequenez de sua serva, ela agiu. Na pequenez de tudo aquilo que Deus falou com ela, guardando em seu coração, ela agiu na hora certa. Ela aceitou a promessa de Deus. E a promessa de Deus foi se cumprindo. E quando eu e você entendermos
e proclamarmos Nossa Senhora como bem-aventurada, Nossa Senhora como nossa mãe, Nossa Senhora como mãe da igreja, mãe dos povos, mãe das nações, nós vamos entender que se levante um exército inteiro do inferno, nada vai poder tocar naqueles que se consagram à Virgem Maria, aqueles que levam a sério a sua vida, aqueles que levam a sério as promessas de Deus, aqueles que levam a sério aquilo que Deus falou no seu coração, na sua intimidade. Ore mais, confie mais no Senhor, e você vai ver que pode se levantar todo mundo contra você, mas você vai continuar fiel, porque você é filho de Deus, você sabe quem é você, e aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Assim como Nossa Senhora confiou, ela viu seu filho sofrer, ela viu seu filho ser perseguido, ela viu seu filho ser crucificado, mas da mesma forma ela permaneceu fiel até o fim, aos pés da cruz. Nós somos chamados, assim como ela, a dar todas as glórias a Deus. No momento em que você estiver pregando, no seu emprego, no seu trabalho, na igreja, fora da igreja, nós precisamos continuar sendo filhos de Maria. Nós precisamos continuar proclamando como bem-aventurada, como mãe das nações, como nossa mãe. E quando a gente proclama isso, a gente faz parte da promessa que vem da palavra de Deus. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Deus é Salvador. Deus quer te salvar. Deus te chamou aqui hoje. Deus te chamou onde você está, a sua casa, a sua família. Não importa se vocês têm rezado sozinho. Não importa se a sua família ainda não olhou para Deus. Permaneça. Permaneça. Independente do seu pecado, independente de onde você está, no momento em que você se encontra, volte o seu olhar para Deus, porque Ele olha com um olhar de misericórdia. Assim como Nossa Senhora olha para cada um dos seus filhos. Se entregue a ela, se consagre a ela e proclame, são dela as maiores vitórias. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e que vocês possam se entregar a essa intimidade. Aqueles que querem se consagrar à Virgem Maria e aqueles que buscam a renovação da consagração. Não desista, porque os planos de Deus são maiores do que os seus. Eu preciso tanto